No livro de Efésios 6, no capítulo 10 até o 12, está escrito assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A maldade do mundo tem sido tão grande que as pessoas se odeiam por motivos banais. As pessoas matam, as pessoas não ajudam umas às outras. A desigualdade social é tão grande. Uns têm muitos, outros não têm nada. O ser humano odeia o ser humano. E isso acaba afetando aqueles que são servos do Senhor. E uma coisa que não pode afetar os nossos corações é essa influência que o mundo tem sobre a vida dos cristãos. Uma coisa que os cristãos têm que fugir é da influência do mundo. A gente não pode pegar as coisas que acontecem e trazer para as nossas vidas. A gente não pode ser influenciado pelo mundo, mas a gente tem que influenciar o mundo. E muitos cristãos, infelizmente, estão achando que a luta dele é contra pessoas. Às vezes, os próprios cristãos torcem pela maldade de uma pessoa que fez a maldade para outra pessoa. Se a pessoa matou, roubou ou enganou, ou que seja, nós cristãos não devemos torcer pela maldade daquela pessoa, porque nós sabemos, por ter conhecimento da palavra de Deus, assim como está escrito aqui em Efésios, que a nossa luta não é contra homens, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra forças espirituais, contra o demônio. Porque quem influencia o ser humano para a maldade são os demônios, são os principados, são as potestades. Então nós, como os cristãos, temos que tomar muito cuidado, porque muitos de nós estamos sendo influenciados a odiar as pessoas, sendo que a palavra de Deus diz que a gente deve amar as pessoas, independente do que as pessoas fazem, independente do que a gente assiste. A gente sabe muito bem qual é a nossa luta. A gente sabe muito bem que a gente não luta contra a carne. Por mais que você veja injustiça, veja situações que provoquem isso em você, você deve pedir a misericórdia de Deus por aquela vida, porque aquela vida está sendo usada pelo diabo. A gente, quando não conhecia Deus, a gente também era assim, mas a partir do momento que a gente começou a conhecer a Deus, conhecendo a palavra de Deus e como Deus age, a gente não deve agir assim. Porque você imagina se Deus agisse segundo as nossas maldades e nos condenasse segundo as nossas maldades que a gente fez, praticou no passado, nenhum de nós seríamos salvos. Mas graças ao poder e à misericórdia de Deus, entregou o Filho dele na cruz por nós, e hoje a gente pode ser salvo. E por essa misericórdia que a gente tem que pedir para Deus, tem misericórdia dessas pessoas, para que elas se convertam e conheçam a verdade também. Por mais que a maldade que ela praticou seja cruel ou ofensiva ou que seja, por nossa carne a gente tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos, mas não devemos agir assim. Devemos orar e clamar ao Senhor, porque Ele é o nosso justo juiz. Ele vai saber julgar. Então eu trouxe essa reflexão para você que é cristão. Não se deixe influenciar. Você tem que influenciar o mundo a fazer as coisas boas, não o mundo influenciar você a fazer as coisas más. Sabemos que a natureza do homem é sempre retrucar. Se somos ofendidos, queremos no mesmo ato retrucar a ofensa. Se alguém nos engana, a gente temos desejo de querer enganar também. Se a gente começar a ouvir a palavra de Deus e praticar, o que vem de maldade, influência maligna, não vai nos atingir. O maior exemplo de justiça que houve na terra, o maior exemplo que a gente pode tomar como um alimento para as nossas vidas, é o exemplo de Jesus Cristo. Em nenhum momento ele pecou. Ele passou por todo tipo de afronta, xingamentos, pessoas que odiavam, pessoas crucificaram, pessoas que armaram contra ele, pessoas que queriam enganá-lo, pessoas que odiavam a Jesus de todas as formas, pessoas que até bateram no seu rosto. Em nenhum momento Jesus Cristo retrucou ou disse algo para essas pessoas. Ele simplesmente enxergou essas pessoas como pessoas cegas, pessoas que precisavam conhecer o seu amor. E é assim que nós cristãos, servos do mesmo Deus, do mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, tudo que ele passou foi um grande ensinamento para nós. E tudo que está escrito aqui na palavra dele é para nos ensinar, é para nos mostrar que é possível sim vencer o mundo, é possível sim vencer a maldade do mundo, é possível sim não desejar o mal pro outro irmão, não desejar o mal pro ser humano, mas nós devemos amar uns aos outros, independente das suas ações, porque quem julga é Deus. Nós precisamos mostrar pro mundo que existe um Deus que é misericordioso e ama eles também, porque se a gente agirmos da mesma forma, vamos estar mostrando pro mundo que Deus não é misericordioso. Mas se nós pagamos o mal com o bem, muitas pessoas vão conhecer o amor de Cristo e não vão ser condenadas ao inferno.